Muito bem. Olá, meus amigos navegantes. Olá, gente bacana do canal Mente Quântica. Olá, gente bacana do Psi Elias Pereira. Estamos juntos mais uma vez nessa terça-feira, às 13 horas, nesse nosso encontro semanal, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre uma das coisas mais importantes da vida e que nem sempre a gente consegue dar atenção especial para isso, que é a nossa saúde mental e a saúde mental das pessoas que vivem com a gente, não é? Por exemplo, se eu não tiver uma boa saúde mental, se eu não lidar bem com a realidade, se eu não lidar bem com a frustração, se eu não lidar bem com os problemas, com o luto, se eu não lidar bem com a falta de amor, com as angústias, com as culpas da minha vida, eu vou externalizar isso e vou ferir pessoas que vivem comigo, na minha família, meus amigos. E se alguém que vive comigo também não lida bem com a realidade, ela vai me afetar. Entendeu direitinho, Juliana? Entendeu direitinho, Cláudia? É isso aí. Boa tarde para vocês duas, aqui no Psi Elias Pereira. Boa tarde para a galera bacana aí do canal Mente Quântica. Boa tarde para o Augusto. Boa tarde para a Babi, boa tarde para a Rosimeire, boa tarde para a Aras Vieira. Ah, Juliana está dizendo que entendeu, né? Então é isso, a importância da saúde mental é essa, né? Se você não está bem, caramba, ninguém que vive com você vai estar bem. E aí como é que é? E aí como é que vai ser? Se alguém que está do seu lado e não está bacana mentalmente, você não vai estar bem. Mesmo porque, quando alguém não está bem emocionalmente, psicologicamente, a pessoa mais próxima ou as pessoas mais próximas são chamados por nós psicólogos de cuidadores. E pesquisas mostram que os cuidadores são muito vulneráveis a assimilar a patologia, a psicopatologia e a doença do outro. E, ao longo do tempo, ela tem mais possibilidades de adoecer do que aquele que tem um problema emocional. Porque ela é sã, mas tem que lidar com os conflitos e as brigas, as divergências, as neuras de quem está do lado e não está bem emocionalmente. Isso a afeta muito. Então é bom você cuidar da sua saúde mental, é importante. E é importante você ajudar quem vive com você também a cuidar da saúde mental. Entendeu, Mariela? Entendeu, Nayara? Entendeu, Janete Castro? Entendeu, Márcia Silva? Entendeu, Dona Leisa? Dona Leisa Toqueto? Entendeu bem o que eu estou dizendo? Quem vive do lado de alguém que não funciona bem é chamado por nós de o cuidador. E essa pessoa fica vulnerável. E às vezes sofre mais do que aquele que tem a patologia. Porque o que tem a patologia, ele vive com um pé fora da realidade. Então ele sofre menos. Agora o cuidador não. O cuidador está dentro da realidade e vendo a desgraça acontecer. E acaba sofrendo mais. É sobre isso que eu quero conversar hoje. O assunto de hoje é um assunto que
que me capturou desde o primeiro contato com a psicanálise. Desde o primeiro contato com a psicanálise. Esse assunto me capturou. Segundo o fundador da psicanálise e da psicoterapia com base na psicanálise, que é a que eu faço, Sigmund Freud, ele entende que os seres humanos têm 3 modelos de funcionar na vida. 3 estruturas da personalidade. Não estou falando de temperamento. Outro dia eu falei de temperamento aqui. Agora não estou falando do temperamento. Agora estou falando da estrutura da personalidade. O que é a personalidade? Personalidade começa a se formar no momento da gestação. Tem um componente genético. A personalidade tem as influências pré-natais. Se a mãe é melancólica, se a mãe é ansiosa, se a mãe fuma, se a mãe bebe, se a mãe tem uma doença mental, se não tem, se rompeu o casamento, se tem um filho mais velho. As influências pré-natais, as emoções da mãe impactam no bebê, lá no ventre. E depois que a criança nasce, os 3 primeiros anos são fundamentais para estruturar a personalidade. Melanie Klein estudou isso. E ela fala que até os 3 anos, a criança passa por 2 fases. Ela passa por uma fase chamada de esquizoparanoide, não é? Onde ela se sente agredida, atacada, perseguida. Por quê? Porque tem assadura, porque tem dor, porque tem fome, porque tem sede, porque se machuca, porque cai. E quando uma criança dessa bate no objeto, ela não diz, eu bati na quina da mesa. Não, ela diz assim, a mesa veio e deu uma pancada em mim. Ela acha que o mundo está agredindo ela. É uma paranoia. Ela é meio esquizofrênica. E depois, ainda até os 3 anos, ela passa por um período depressivo. E essas 2 estruturas, esquizoparanoide, a paranoia, o medo da agressão do mundo e a depressão, fica como base estrutural até os 100 anos de vida. E a gente vai tendo que lidar com isso. Só até os 3 anos. Mas dos 3 até os 7 ou 8 anos, é configurada como que num diamante a estrutura, a espinha dorsal da personalidade. E aí dos 7 anos em diante, pouca coisa pode ser feita. Exceto quando você chegar na maturidade e você decidir, pelo autoconhecimento, que você quer fazer mudanças. Aí acontecem transformações. Mas dos 7 até próximo dos 30, que é quando o jovenzinho é meio adolescente, pode esquecer. Pode esquecer. Vão falar que isso está equivocado e ele vai dizer, não, ninguém manda em mim, eu não pedi para nascer, eu faço o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vou onde eu quero, namoro com quem eu quero, eu fumo o que eu quero, eu trago o que eu quero e... Entende? Então vamos falar dessas 3 estruturas que estão configuradas até os 7, 8 anos. Essas estruturas são a psicose,
a perversão e a neurose. Aí você diz assim: ah, eu não tenho nenhum dos três. Por quê? Você já foi sepultado? Já morreu? Está enterrado? Então você se enquadra num dos três. E vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles? E vamos ver qual que é o menos pior para a gente se enquadrar. Ou descobrir onde é que estamos enquadrados. Entendeu, Cibele Medina? Boa tarde. Entendeu, Dripira? Entendeu, Ana Dark? Entendeu, Vânia? Entendeu, Cleiton? Cleiton está no Mato Grosso. O Cleiton está em Lucas do Rio Verde. Foi a trabalho. Isso aí, Cleitão. Levantar uma grana, não é? A Cláudia está dizendo: ai, ai, ai. Cláudia, como eu conheço você, eu sei que você está enquadrada no caso menos pior, tá? A Deinha acabou de entrar também. Muita gente bacana chegando. Que coisa boa. Vamos falar então sobre essas três estruturas que todos nós carregamos, não é? Hoje eu não vou fazer propaganda de mim, não. Hoje eu não vou me apresentar, não. Hoje, se você quer saber a meu respeito, vá lá no meu... Como é que chama, Cláudia? O cabeçalho lá no Instagram. Vai lá no Psi Elias Pereira e descobre lá quem é que está falando com você. Eu não vou me apresentar porque eu quero gastar bastante tempo com essas questões que são importantes. Tá bom? Então hoje, Elias Pereira não fará propaganda de Elias Pereira. Na bio. Perfil, é isso aí. Lá no Psi Elias Pereira. Vai lá que você descobre quem é que está falando com você. Entendeu? Gráfica Leandro. Entendeu, Angélica? Entendeu, Tita? Entendeu, a gordinha? É isso. Vai lá na bio do Psi Elias Pereira depois que você descobre. Muito bem. A personalidade é uma estrutura complexa que não pode ser confundida com comportamentos que você tem. Você pode ter determinados comportamentos dependendo do dia, dependendo do momento, dependendo do seu estado de humor, dependendo de como você acordou, mas a estrutura é a espinha dorsal que vai lhe acompanhar ao longo da vida. Como eu disse, é algo intrauterino que se estrutura até os 3 anos e dos 3 aos 7 de forma mais marcante. E aí dos 7 em diante, você só conserta quando você tiver um autoconhecimento e falar: eu quero fazer uma transformação, eu quero me reinventar. Aí sim. É importante saber a diferença entre características de cada um e estrutura da personalidade. Por questão de aprendizado, nós podemos ter muitas características que não tem que ver com a nossa personalidade. Que um dia alguém conversa conosco, explica, e a gente diz: caramba, é verdade, né? Ah, vou parar de fazer isso. E para. Né? Já traços da personalidade, você vai gastar uma vida para fazer algumas pequenas alterações. Né? Primeira delas, o que é a psicose? Todos nós, quando nascemos, temos que lidar com o princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Vamos pensar num bebê. Princípio da realidade do bebê.
O bebê fala? Não. O bebê sabe falar que está com fome? Não. O bebê sabe falar que está com sede? Não. Ele sabe falar que está com dorzinha de ouvido? Não. Esse é o princípio da realidade dele. Então o que ele faz? Ele entra numa espécie de colapso e grita e chora e se esperneia, e a mãe está preparada pela natureza para interpretar esse bebê. E ela vai ao encontro do bebê. Porém, o bebê tem a sua responsabilidade também. No caso da psicose, o bebê, quando está frustrado, com fome, com sede, com dor, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 anos, ao invés de lidar com a realidade, ele cria uma realidade paralela para não ter que lidar com a realidade. Por exemplo, Freud nos lembra que um bebê, quando está faminto e ele quer o seio da mãe e não tem o seio da mãe, o que ele faz? Ele fantasia, ele sonha acordado, ele delira que está mamando. Ele passa a mão numa chupetinha, põe na boca e diz: eu estou mamando. Eu estou no peito da mamãe. Agora, ele está? Não, não está. E é interessante que Freud diz assim: o bebê mata a fome? Não. Mas ele mata um pouquinho da fome. Então, o psicótico é aquele que se depara com a realidade, ele não aguenta a realidade, não suporta a realidade, e ele cria a sua realidade alternativa. E aí, à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai abrindo mão das regras da sociedade, porque ele vai criando suas próprias regras, com base na fantasia, com base nos delírios, com base no sonhar acordado. Alfred Bion diz que todos nós, ao longo do dia, temos micro delírios. A garota que pensa que é uma modelo, o menino que acha que é um jogador de futebol, o garoto que acha que é um super milionário, a garota que acha que está viajando para Dubai. Só que a gente volta para a realidade e descobre que tem que lavar roupa, descobre que tem que ir trabalhar, que tem que pagar o boleto. Agora, o psicótico não volta. O psicótico fica preso. O psicótico fica preso no delírio dele. Entendeu, Dani? Entendeu, Maria? Entendeu, Hilda? Boa tarde. Entendeu, Patrícia? Então, primeiro traço de personalidade é a psicose. É quando, ao se deparar com a realidade, o sujeito cria uma realidade alternativa, porque ele não suporta a realidade. Ele não tem condições mentais de lidar com a realidade. E aí ele cria um mecanismo mental para não sentir culpa e nem ansiedade. E aqui é que mora o perigo. Sem culpa, sem ansiedade, sem compromissos. Um dia ele bota uma sacola no ombro e sai andando pelo mundo. Um dia ele acorda e sai nu na rua. Porque ele não tem compromisso com a realidade.
Ele rompeu com a realidade. Entende? Rompeu com a realidade. Ele vai fazer uma entrevista de emprego. Ele passa na entrevista de emprego e o patrão diz: começa segunda às 8 da manhã, beleza? Isso na sexta. Ele diz: beleza. No domingo ele joga bola, ele bebe. E na segunda, ele acorda 11 horas da manhã. E diz: quer saber? Eu não vou para esse emprego, é coisa nenhuma. Ele rompeu com a realidade. Ele está dando a mínima para a realidade. Entendeu, Yuri? Vídeo pausado, alguém ligando, peraí. Vamos desligar. Muito bem, já voltamos. Não fica esquentado não, você do canal Mente Quântica. Já estamos de volta. A Cláudia está cumprimentando a Fran. A Fran é a minha norinha que está nos visitando aqui, fazendo a felicidade do meu filho. Né? Então veja, ter características psicóticas é o rompimento com a realidade. Você vive fora do seu mundo. E aí você encontra pessoas que têm que viver à base de medicação, encontra pessoas que precisam ser internadas, você encontra pessoas que não saem de casa, enfim, que não podem trabalhar, não conseguem trabalhar, porque ele não tem compromisso com a realidade. É a estrutura da personalidade mais perigosa. No nível mais brando, o psicótico, ele pode desenvolver um desvio de caráter, a esquizofrenia, que é o que nós chamamos de louco, não é? Ou a sociopatia, ou a psicopatia, como estudamos, como vimos na nossa última live. Sabe, queridos, talvez tenha um psicótico na sua família. Talvez tenha um psicótico na minha família. E aí, o que é que a gente faz? A gente cuida deles. A gente cuida deles quando eles têm 20 anos, quando eles têm 30, 40, 50, 60. Nós tentamos facilitar a existência dele nesse mundo. Porque ele não sabe viver. Ele não consegue viver. Ele não lê a realidade. Ele vive no universo paralelo. Ele pensa que é Napoleão. Ele pensa que é Príncipe Charles. Entende? Esse é o psicótico. Rompe com a realidade e cria seu mundo paralelo. Mas e o segundo? E o perverso? Quem é o perverso? Perverso, a hora que ele começa a entender o mundo, sai do útero, nasceu, ele olha para a realidade e diz assim: caraca, é bom viver, hein? Olha, tem papinha de maçã, tem o peito da mamãe, tem noitinha de sono, se tiver um xixi, alguém vem e troca minha fralda. Então, ele vai se aculturando no modelo de busca constante pelo prazer. Seu paladar é muito aguçado,
seus ouvidos são muito aguçados, seu olhar é muito aguçado. 8, 9, 10 anos, imagens pornográficas. Ele diz, caramba, isso aqui é legal. Eu vou arquivar um monte disso aqui. Ele começa a viver uma busca frenética pelo prazer. E ele cria um mecanismo mental de viver o prazer, custe o que custar. Vai magoar os irmãos? Dane-se. Vai ferir a mamãe? Problema dela. Vou apanhar do papai? Eu boto 3 calças, 2 camisas, levo a surra, dói um pouco, mas eu não tô nem aí. Entende? Tirou carteira de motorista? Menos de 120 no ano. Videogame à noite? Se não for para ser até 3 horas da madrugada, eu não vou jogar. Futebol? Se não for para ir para São Paulo, para o Itaquerão ver o Corinthians, ou se não for para ir para o Allianz ver o Verdão jogar todo fim de semana, então não vou torcer para time nenhum. Então ele se apega aos prazeres e ele paga o que tiver que pagar. E se tiver que vender a geladeira da mãe para comprar crack, ele vai vender. Se tiver que vender o tênis do irmão para comprar cocaína, ele vai comprar. Porque sua estrutura é a perversão. Ele paga o preço da perversão. Sofrido para a família? Sofrido. Dolorido para a família? Dolorido. E para ele? Nem tanto. Nem tanto. Porque ele já aprendeu a suprimir a culpa, ele já aprendeu a suprimir a angústia, ele já aprendeu a se livrar da sensibilidade. E o perverso tem uma característica interessante. Deixa eu desligar aqui de novo, que alguém está tentando me ligar. Desculpem. Desculpem mesmo. O perverso tem uma característica interessante. Ele, pela engenhosidade, ele desenvolve QI um pouco acima da média. Porque ele tem que achar brechas nas leis, nas regras, nos regulamentos. Há estudiosos, pesquisadores, que dizem que os perversos normalmente estão no governo de países, estão nos congressos, estão nas câmaras federais, estão administrando grandes corporações. Por quê? Aprenderam a burlar as regras. Ele não desconhece a regra. Ao contrário, ele procura conhecer o máximo das regras do mundo real para poder encontrar as brechas. Para poder se dar bem. Se dar bem. O lance do perverso é: eu quero me dar bem. E normalmente são muitíssimo, sabe o que, Cláudia? Manipuladores. São manipuladores. Manipuladores. É aquele que vende o bilhete premiado para o velhinho que foi tirar a aposentadoria no banco. Isso é um perverso. Entende? É o
advogado que achou uma brecha para inocentar, não para defender e fazer o justo e o correto, mas para inocentar o cliente que ele sabe que sequestrou, recebeu dinheiro, estuprou e matou. Esse é o perverso. O perverso vive conosco. Normalmente ele está bem elegante, bem vestido, bem penteado, tá de paletó e gravata. Ele não usa barba, tá? Perverso circula pelo poder belo e formoso. Ele aprendeu a lidar com a realidade e manipular a realidade. Nos relacionamentos são amorosos, sim, eles são amorosos, porque na hora de dar a ferroada, ele quer que você esteja desprevenida. Ele é carinhoso? Ele é carinhoso, porque na hora do golpe, ele quer que você esteja na ingenuidade. Esse é o perverso. Perverso é um cara sisudo? Não. Ele é um gentleman, extremamente educado, elegante. Por quê? Para não gerar suspeitas. Você vai suspeitar de todo mundo, menos dele. Como tratar dessas duas personalidades? Do psicótico e do perverso. Não é fácil, não. Porque o psicótico, ele não se reconhece psicótico. Porque ele está no mundo de fantasia, ele está no mundo paralelo. Ele ouve coisas, ele vê coisas. E, por exemplo, uma terapia com esquizofrênico, que é um psicótico, ele não cria vínculo com o terapeuta. O remédio da manhã e da noite, ele não vai tomar. Alguém tem que falar, engole isso aqui com esse copo d'água. Não, não quero. Engole isso aqui com esse copo d'água. Aí ele engole. Mas com cuidado, com persistência. Tem como cuidar, tem como trazê-lo para uma vida relativamente normal. Em boas condições, o caso não está perdido. E o perverso? O perverso é mais... Eu não diria que é mais complexo, mas o perverso não quer abrir mão de quem ele é, né? Se ele abrir mão de quem ele é, como é que ele vai usufruir os prazeres da vida? Não é? Na verdade, ninguém quer abrir mão do que é. Por isso que é tão difícil mudança. Por isso que é tão difícil abandonar o vício. Por isso que é tão difícil abandonar o álcool, a droga, a comida, o chocolate, o sedentarismo. Eu luto contra o sedentarismo há 30 anos. Não é fácil abandonar quem somos. E o perverso não quer abandonar quem ele é. Veja, o psicótico olha para a realidade, não quer a realidade e cria uma realidade paralela. É o que nós chamamos de o louco, né? Ou no caminho da loucura. O perverso, ele vê a realidade e não foge, não.
Ele diz assim: deixa eu conhecer melhor esse negócio. Eu quero chegar mais perto. Ele chega, olha, analisa e diz: dá. Aquele banco da rua tal dá para assaltar. Se a gente traçar um plano legal, em 12, a gente consegue assaltar aquele banco. Isso é o perverso. Mas também é o mesmo que castiga a esposa, castiga o marido. O outro não existe para ele. É só ele que existe. O mundo é dele. O mundo é dele. Ele é o rei da casa. Ele é o rei da sala de aula. Ele é o rei do trabalho. Ele não é o gerente geral? Ainda. A Cláudia está lembrando aqui do Coringa. Alguém está dizendo: e como saber se é perverso? Tem como saber? Tem como saber. É claro que um olhar clínico vai perceber de cara. Assim, de cara eu digo, depois de uns 2, 3 contatos. Às vezes até no primeiro contato. Mas de modo geral, a característica principal é: o outro não existe, eu existo, eu vivo para mim, o melhor para mim, o prazer para mim. Há um egocentrismo extremamente violento no perverso e um apego muitíssimo grande ao prazer, custe o que custar. É claro que eu estou dando poucas características aqui, não é? Porque eu preciso falar da última, que é a neurose. A neurose. Como é que funciona o neurótico? O psicótico olha para a realidade e diz: não quero, isso não me dá prazer. E ele cria uma realidade paralela. O perverso olha para a realidade e diz: deixa eu ver esse negócio bem de perto. Ah, bacana. Ó, tem uma brecha aqui, tem uma brecha ali, dá para fazer isso. Então ele descobre como serpentear no mundo real, tirando vantagens de tudo e de todos. Da família, de primo, de tio, de cunhado, de genro, de neto, de todo mundo. Ele é que conta. E o neurótico? O neurótico, ele olha para a realidade e vê duas possibilidades. Regido pelo princípio do prazer, ele quer usufruir os prazeres todos da vida. Mas ele descobre que nem tudo na vida ele pode fazer, sob risco de lhe trazer prejuízo. Eu vou dar o exemplo mais clássico que eu ouvia na faculdade. Com todo respeito aos senhores e às senhoras que estão aqui. Pensa num homem casado, bem casado, 2 filhos, estável, bancário, classe média, de média para alta, subgerente, que se apaixona perdidamente pela secretária. Ele tem 2 realidades. Ele é casado, prometeu fidelidade, ele ama a esposa,
mas não resiste ao charme da secretária. O psicótico iria sair da realidade, sequestrar a secretária e sumir. O perverso iria dar um jeitinho e tentar tocar a vida com as duas. O neurótico não. O neurótico não quer quebrar a regra. E só por desejar a secretária, vem a culpa, vem a angústia, vem o desespero. Ele acha que o gerente do banco já está percebendo. Ele acha que a mulher está suspeitando. Aí vem a angústia. E aí ele tem uma vida atormentada. E aí ele sofre. Entra em depressão, tem ansiedade. O neurótico é o sofredor. É o que sofre. O psicótico não sofre. O perverso não sofre. Quem é que sofre? É o neurótico. Porque ele vive entre duas realidades. Satisfazer o meu prazer ou preservar a minha ética. O inconsciente, o id, diz: vai lá e sai com a secretária. Ela tá dando um bolão pra você, mano velho. Mas o seu superego, que é o pai internalizado, diz: cara, você é casado, tem 2 filhos, não bota tudo a perder, você ama a sua mulher, ela esteve com você nos dias difíceis. E aí, todo dia, esse bancário vai trabalhar frustrado, tenso, chateado, até que um dia ele consegue, ele está conversando com alguém, alguém fala de um psicólogo, de alguma coisa assim, aí ele vai no psicólogo, conversa, explica para o psicólogo, faz uma boa terapia, né? Aí ele descobre que na verdade ele não estava apaixonado pela secretária, é que a secretária lembrava uma babá que ele tinha quando era criança, por uma característica dela. E ele descobre que está tudo bem entre ele e a mulher dele. Quem é o neurótico? Provavelmente eu e você. A gente tinha um ditado na faculdade que era assim: agradeça a Deus se você não é psicótico ou perverso. Mas agradeça de joelhos se você for neurótico. Por quê? Porque o neurótico é o que nós chamamos de normalidade. A neurose é o que nós chamamos de normalidade. É o que tem necessidade de seguir normas, sente culpa quando comete um erro, quando fez alguma coisa que não é bacana, alguém vai dar uma bronca, ele tenta se justificar, desculpa, foi sem querer. Culpa e ansiedade para ele andam de mãos dadas. E as características, a característica tríplice do neurótico: ele pode desenvolver fobias, que são medos irracionais, que é o que eu falei do medo do gerente do banco tá descobrindo, medo da mulher descobrir, o medo de não sei mais quem suspeitar. Então ele tem fobias, não é? Outra possibilidade é a histeria. Histeria é um conflito intenso que gera angústia e culpa. Histeria é você ter duas possibilidades e não saber direito qual a decisão você vai tomar. Aí você fica histérico. Você fica tenso, nervoso. Você sai cantando pneu.
Você chega nervoso em casa, chuta o cachorro, chuta o gato, quer dormir mais cedo, toma 4 Rivotril para dormir no final de semana. Esse é o neurótico. Ele não quer transgredir, ele quer viver de maneira, ele ou ela, quer viver de maneira correta. Mas é sofrido. Então o caminho aqui, terapia, medicação se necessário. Porque pode vir uma depressão, pode vir um transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, então nem se fala. E finalmente, ele pode desenvolver uma obsessão, que é as megalomanias, não é? Já viram gente que coleciona coisas? Ele pode não sair com a garota do banco, mas ele tem uma coleção de selo com 1.500 selos. Entendeu? A gerente do banco pode não sair com o estagiário, mas ela tem 128 sapatos. Nós criamos substitutos para os prazeres proibidos. Outros se apegam ao trabalho, mergulham no trabalho, empreende e fica rico. Outro mergulha na vida acadêmica. Faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, segundo pós-doutorado, terceiro pós-doutorado. Aí ele cai no divã do terapeuta, chora igual criança e conta que mamãe não dava atenção para ele quando ele tinha 4 anos. Portanto, queridos, das 3 estruturas, psicose, perversão e neurose, eu como psicólogo, eu não faço juízo de valor. Para mim, são tão valiosos como os seres humanos, tanto o psicótico, quanto o perverso, quanto o neurótico. Mas eu prefiro continuar neurótico. Eu abro mão da psicose, eu abro mão da perversão e prefiro continuar com a minha boa e velha neurose. Me faz sofrer? Faz. A melancolia bate? Bate. A ansiedade bate? Bate. A quintura, o calafrio, a agonia bate? Bate. Acorda de madrugada para pensar, com perdão da palavra, merda? Acorda de madrugada? Acorda. Mas ainda assim, é só neurose. Beleza? Estamos conversados. Esses 2 olhos enormes aí é para quê, Cláudia? Esses dois olhos aí. Você tá de olho em mim, é? Toyota perguntando se eu faço terapia, não tenha dúvida. Se eu não fizesse, eu não conseguiria estar aqui conversando com você. Marília Guerreira dizendo top. Top é você, garota. Toyota, já fiz, mas acho que não foi no lugar certo ainda, sabe? Quem entra para o mundo da terapia sabe que ao longo da vida vai passar por uns 4, 5, 6 terapeutas. Não estranha não, viu, M. Moura? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você não precisa fazer terapia a vida inteira com uma pessoa só, né? Conversa. Liga para o Abílio Diniz, dono do Carrefour, e pergunta, porque ele fez terapia a vida inteira, está com 80 e poucos anos. Pergunta quantos terapeutas ele já teve, né? Então tá tudo certo trocar de terapeuta. O que não pode é abandonar, né?
E se precisar de uma medicaçãozinha de vez em quando, não faz mal para ninguém. Tá bom? É isso. Aquele abraço e eu vejo você domingo às 19 horas em mais uma live transformadora no canal Mente Quântica, gerência da querida Kênia Bastos, amiga querida, e no Psi Elias Pereira, que é o meu perfil. Você do Psi Elias Pereira, siga canal Mente Quântica com K, e você do canal Mente Quântica será bem-vindo aqui no Psi Elias Pereira. A gente se fala. Eu termino sempre no canal Mente Quântica primeiro. Beijão para vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você também. E até mais. E depois eu termino aqui no Psi Elias Pereira. Um abraço e até a próxima.